Concurso de fiscal da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso. O maior salário, eu acho que é o maior salário da área fiscal neste momento. Um salário bruto de R$30 mil, mais R$9 mil de renda indenizatória, R$39 mil. O salário inicial de fiscal do Mato Grosso. Uma das provas mais aguardadas, vai ser uma prova difícil, banca FGV. E aqui nesse vídeo eu vou analisar o edital, trazer para você as partes mais importantes do edital com relação à estratégia de estudo. Vamos falar sobre o tamanho das matérias, importância de cada matéria e como que você deve balancear a sua preparação agora nessa reta final. São 3 meses do edital até a prova. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Então vamos lá, começando pelo básico, o salário, como eu falei, é de mais de R$39 mil. Saláriozão. A banca é a FGV, é quem está fazendo a maioria dos concursos da área fiscal recentemente, o que é bom porque vai dar para você treinar provas recentes e vai ter muita questão também das principais matérias aqui da área fiscal para você fazer também para treinar, ok? A prova está prevista para o dia 4 de junho, provavelmente vai acontecer nessa data. A gente vai ter prova de manhã e de tarde, de manhã objetiva e de tarde objetiva mais discursiva. Vou entrar em detalhes já já. Vagas, o total 30 vagas mais cadastro de reserva. Dessas 30 vagas são 21 para ampla concorrência, 3 para portadores de necessidades especiais, muda o nome o tempo todo, PCD, portador de condição de deficiência, e 6 vagas para negros, ok? Vai ter CR também, cadastro de reserva, e eles vão corrigir 4 vezes o número de vagas. Então, para ampla concorrência, a gente vai ter, na verdade, 84 correções e fazendo a discursiva, tendo ela corrigida e fazendo o mínimo, você está aprovado. Não dentro das vagas, mas está aprovado, vai que um dia você vai ser chamado. Então, seu objetivo primário é ficar ali entre as 4 vezes o número de vagas. Bom, vamos lá. Prova de conhecimentos básicos tem peso 1. Essa é a prova de conhecimentos básicos. Eu já coloquei aqui a pontuação, não coloquei o número de questões, tá? A prova de conhecimentos específicos tem peso 2. Então já coloquei tudo aqui com peso 2 para a gente ter uma visão bem clara do que interessa, que é pontuação. Fazer ponto para ser aprovado. Ok? Bom, na prova de conhecimentos básicos, o que a gente tem aqui de matérias mais importantes? Português e raciocínio lógico matemático, na verdade, né? Essas duas aí valendo 10 pontos cada uma. A gente tem economia, que não tá fácil, é aquela economia chatinha de estudar, com 8 pontos. Matemática financeira e estatística juntas, 6 pontos, graças a Deus vieram juntos. Para quem é a negação em exatas, ou pelo menos não aprende estatística de jeito nenhum, você tem matemática financeira para te salvar aqui. 3 pontos para História e Geografia do Mato Grosso e 3 pontos para Ética e Filosofia. O que a gente tem? A gente tem um mínimo de 50%, tanto na prova de conhecimentos básicos quanto na prova de conhecimentos específicos. Tem que fazer 50% aqui, 60% em conhecimentos específicos, tá? Esse mínimo aqui nem importa muito, porque com menos de 50% você já não é aprovado mesmo, já não fica nas cabeças. O que pega aqui é que você não pode zerar nenhuma matéria. Então, Diogo, eu vou deixar de lado completamente História e Geografia do Mato Grosso. Não sei nem onde é que fica o Mato Grosso no mapa do Brasil. Não vai ser legal. Se você zerar isso aqui, apesar de valer só 3 pontinhos, você está eliminado. Então, não pode zerar nenhuma matéria. Matéria é uma linha dessas, tá? Então, matemática financeira e estatística compõem uma matéria para fim de mínimo que não pode zerar. E isso te salva com relação a esses 6 pontos aqui de matemática financeira e estatística. Se você souber matemática financeira, provavelmente vai ser 3 questões de uma, 3 do outro, você já não zera, ok? Estatística, a gente tem uma parte de estatística chamada estatística descritiva, que é mais tranquila de pegar, é mais fácil de aprender, você deve tentar pelo menos pegar essa matéria, essa parte da matéria. Estatística inferencial já é mais complicadinha, se você tem muita dificuldade, abandona. Porque se você não está conseguindo nem aprender, você não vai conseguir resolver isso aí na hora da prova, tá? Bom, essa é a prova de conhecimentos específicos. No total a gente vai ter aqui 40 pontos, beleza?
não vale quase nada quando comparada à pontuação de conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos vale 160 pontos. É muita coisa, é onde vai estar aqui separando os aprovados dos reprovados. Diogo, é muita matéria, tem alguma matéria aqui menos importante? Eu estou vendo que os 3 direitos juntos, né, os 3 mosqueteiros juntos, tem 12 questões. Será que eu posso deixar de estudar esses direitos? Será que eu posso deixar de estudar um deles? Bom, você tem civil, empresarial e penal, juntos valendo 12 pontos, então cada um vai valer ali, em média 4 pontos, o que é muito pouco. Praticamente são as matérias menos importantes ali, ganha só de História, Geografia e Ética e Filosofia, em termos de pontuação na prova como um todo. Mas tem um probleminha. A discursiva versa sobre qualquer matéria de conhecimentos específicos. Então, sim, você pode ter uma discursiva sobre direito penal. Não é provável. É provável que a gente tenha discursiva sobre TI, sobre tributário, sobre contabilidade, legislação tributária estadual, quem sabe até uma auditoria. Esses são os mais prováveis, mas é possível. E, assim, eu acho arriscado você não saber civil, nem empresarial, nem penal, porque se vier uma discursiva sobre algum deles, você está ferrado. Zerando a discursiva, você está eliminado. Se você fugir ao tema, você zera. Então, tem que saber todas as matérias da prova de conhecimentos específicos por causa disso. Diogo, não vai dar. Então, você deixa de estudar um ou dois desses direitos e reza para não cair na discursiva. É uma coisa arriscada, né? Você vai ficar na mão da banca, na mão do acaso. Mas vamos ao que interessa. A matéria mais importante dessa prova disparado é TI. Vale 40 pontos. A gente tem visto essa importância de TI nas provas da área fiscal, tem sido uma coisa recorrente. Se você estuda para a área fiscal como um todo, você com certeza já tem uma boa base em TI e não tem nada bizarro nessa prova, nessa ementa. É grande, tem muito conteúdo, mas não tem nada assim, ah meu Deus, nunca vi isso aqui antes. Então, dá para pegar. E você vai ter que dedicar mais tempo a isso. A gente vai falar de estratégia de distribuição de tempo, etc., daqui a pouquinho. Direito tributário é a segunda mais valiosa em termos de pontuação. Tem o direito tributário que você está cansado de estudar, tem uma coisinha ou outra a mais aqui, que você vai ter que pegar também. As duas contabilidades, contabilidade geral e contabilidade de custos, juntas 24 pontos, ou seja, contabilidade geral, eu chutaria aqui 18 pontos para geral, 6 para custos, alguma coisa nesse sentido assim, tá? Eu não vejo custos com meio a meio não, 12 para cada, acho difícil. Quem sabe 15 e 9 ou 18, 6, alguma coisa assim. Tá? Custos costuma ser menos importante. Legislação tributária estadual sempre é importante e agora é hora de pegar. Essa é uma coisa que eu falo frequentemente. Se você está estudando para fiscos estaduais e municipais, a específica, que é esse carinha aqui, fica para depois. Fica para o pós-edital porque só serve para essa prova. Então agora é a hora de pegar. Claro que tem aquela parte mais geral, tal, da Lei Candia, etc e tal, mas agora é hora de cair de cabeça nessa matéria, pegar todos os detalhes, vai fazer seus flashcards, vai anotar as decorebas, vai tomar cuidado, se você já estudou a legislação tributária estadual de outro estado, vai tomar cuidado com as diferenças, é hora de você entrar de cabeça nessa matéria. Auditoria, sempre aquele desafio, você lê, acha legal, acha interessante, acha fácil, vai fazer as questões e quebra a cara. É assim mesmo, então você tem que fazer muita questão de auditoria para não ficar quebrando a cara, para pegar o jeito de cobrança da banca e treinar. A auditoria tem algumas coisas que você olha assim e fala, pô, isso aqui é óbvio. Aí chega na hora da prova você erra, e algumas coisas que são uns óbvios de mentira ali, que enganam. Você vê uma informação, vê um nome e fala, putz, só pode significar isso, mas significa outra coisa. Enfim, direito administrativo e direito constitucional, os dois valem 12 pontinhos, é pouca coisa, não é hora de gastar mais muito tempo com essas matérias. Direito administrativo tem algumas coisas estaduais que você vai ter que dar uma olhada pelo menos, mas são as matérias que valem menos pontos nessa prova de conhecimentos específicos e você já está careca de saber. Se você chegou aqui para estar pronto para brigar por uma vaga na Cefaz Mato Grosso, constitucional e administrativo não são suas prioridades.
com certeza são outras matérias aqui dentro, porque essas aqui você já estudou. E pela pontuação nem vale tanto a pena ficar muito preso nessas matérias. Então vamos falar um pouquinho de estratégia. O que a gente tem, o que você tem que levar em consideração? Primeira coisa é que português, se você não vem treinando o FGV, caiu agora nesse planeta, você vai fazer muitas questões. Vai treinar questões FGV, não é hora mais de pegar a teoria da língua portuguesa, é fazer questões, ver o que errou, fazer questões, ver o que errou, pegar o estilo de cobrança da FGV, o que ela cobra e treinar questões. É ficar craque nas questões da banca, não tem jeito. Pode fazer provas recentes, pega as últimas provas da área fiscal, vai fazer a provinha de português, ver como é que você tá e tal, mas já te adianto que português da FGV é um dos mais difíceis, então não fica chateado se você acertar 70%, 75%, não é fácil manter ali aquela média de 80% que você vinha conseguindo nas outras matérias. Bom, as outras matérias, nelas a gente tem o seguinte, raciocínio lógico é grande. São 24 assuntos diferentes, mais ou menos aqui, raciocínio lógico matemático. A outra matéria que é muito grande é matemática financeira e estatística. Provavelmente não é hora de você estar aprendendo exatas. Se você estuda para a área fiscal, você já deve estar com essas matérias finalizadas. É hora de distribuir a carga horária de modo que você possa manter contato com esses assuntos, treinando, fazendo ali questões, e não precisa ser muita questão por assunto. Então faz o seguinte, você pode colocar essas matérias com, por exemplo, 30 minutos. Você põe raciocínio lógico matemático, matemática financeira e estatística, como 3 matérias separadas no seu ciclo de estudo, 30 minutinhos cada uma, e nesses 30 minutos você vai conseguir fazer o quê? 5 questões, pode ser 7 questões, faz 5 questões de um assunto. Da próxima vez que pegar a matéria, faz mais 5 questões de outro assunto. Quem sabe você coloca aí essas matérias aparecendo 2 vezes no seu ciclo, de modo que você veja 4 vezes por semana, né? 4 pegadas de 30 minutinhos de cada uma dessas 3. Raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Né? E aí você faz 5 questões por assunto. Se você der 4 passadas nessa matéria por semana, você vê todos os assuntos de raciocínio lógico aqui em 6 semanas. Dá para passar por todos eles 2 vezes daqui até a prova, praticamente. Ok? A mesma coisa vale para estatística e matemática financeira, praticamente. Então, aliás, você vê até o dobro de vezes matemática financeira e estatística, o que é bem legal. Tá? Então, leva isso em consideração. Pegou a matéria, 30 minutinhos, vai fazer 5 questões de um assunto. Próxima vez que pegar a matéria, faz 5 questões de outro assunto. E vai girando por todos os assuntos desse jeito. Diogo, não vai dar tempo. O que eu faço? Eu não tenho tempo para isso tudo, alguma coisa que eu vou ter que deixar de lado. Beleza. Alguns assuntos são mais cobrados do que outros. Se você quer de língua portuguesa, para a Cefaz Mato Grosso, os meus alunos têm acesso a essa análise estatística para todas as matérias, incluindo as exatas. Se você tiver também, se você não for meu aluno, sinto muito, deveria ser. Se quiser ser meu aluno, o link está na descrição para você saber como é que funciona o coaching e o meu programa Acelerador de Estudos. Clica aqui no link na descrição e dá uma olhadinha depois. Mas é importante saber que, muitas vezes, alguns poucos assuntos respondem por 80% da cobrança ou mais. Eu sempre pinto de laranja aqui, para os meus alunos verem, os assuntos que respondem por 80% das questões. Então, você vai ver aqui que 1/3 dos assuntos de língua portuguesa responde por 80% das questões. Tem coisa que é muito cobrada, tipo morfologia 15%, sintaxe 9%, e tem coisa que nunca é cobrada, vocábulo como, lá embaixo, colocação pronominal 0,2% de incidência. Dá para levar isso em consideração também. A minha planilha que traz essa análise é uma planilha, inclusive, de controle de questões, né, que você vai fazendo questão por assunto, vai anotando e ela vai te dando o mapa ali de como que você está em cada assunto de cada matéria. Isso é muito legal, isso é importante. A minha planilha que tem isso se chama tática de guerrilha, porque isso é uma tática de guerrilha. Isso não é a sua principal estratégia, não deveria ser a sua forma de preparação, de se preparar para essa batalha, para essa guerra. Então, é uma tática de guerrilha apenas, você faz isso em casos isolados, com matérias menos importantes, que você sabe que não vai dar tempo de ver tudo, e você pega pelo menos os assuntos mais cobrados. Deu para ver tudo, mas não vai dar para revisar tudo. Revisa pelo menos os assuntos mais cobrados.
mas não é o ideal. O ideal é você estudar tudo de todas as matérias várias vezes, tá? No coaching, inclusive, cujo link está na descrição, vai ter inclusive cadernos de questões selecionadas por mim e pela minha equipe, com questões de cada matéria para você revisar cada matéria. Tá? O caderno fica dentro do TEC Concurso, você tem que ter uma assinatura do TEC, mas a gente monta o caderno, você só pega e faz. Além disso, eu vou te dizer também, para cada assunto, geralmente são uns 10 grupos de assunto dentro de cada matéria, eu digo, ó, esse grupo aqui você vai fazer 15 questões, esse grupo aqui você vai fazer 10 questões, esse grupo aqui 5 questões. Cada grupo já vem com essa calibragem de quantidade de questões que você vai fazer de acordo com a importância do grupo. Alguns grupos são mais importantes, outros são menos importantes, a gente leva isso em consideração também, tá? Então, matérias grandes como essas aqui, você talvez tenha que escolher alguns assuntos para dar mais ênfase. O cursinho no qual eu olhei essa quantidade de aulas aqui, e a quantidade de aulas em si não é importante, o importante é comparativo. Essa é grande, essa é pequena, essa é maior do que aquela, tá? É o número relativo, não o número absoluto. Eles não tinham quantidade de aulas para essas duas matérias, eu chutei 5, porque geralmente são matérias pequenas, mas saiba que não tem. De toda forma, eu recomendo que essas duas aqui sejam estudadas mais perto da prova, porque não vai adiantar você ler agora, ficar fazendo revisão daqui até o dia da prova. Pega essas matérias faltando um mês, 3 semanas para a prova, que você já dá uma lida ou duas e vai direto para a prova. Você não vai encontrar muitas questões delas também não. Beleza? Bom, na prova de conhecimentos específicos, TI, claro, é a maior matéria, gigantesca, vai te dar muito trabalho. TI é o seguinte, presta atenção. Você não aprende tudo de TI. Não tem como. Esse não pode ser o seu objetivo. O seu objetivo tem que ser acertar o máximo possível de questões de TI. Então você vai ler, vai ter contato com a teoria, vai tentar entender e vai cair nas questões. Lê o próximo assunto e cai nas questões. Lê o próximo assunto e cai nas questões. TI finalizada, ou você pode até dividi-la em blocos, como se fossem matérias diferentes, TI 1, TI 2, TI 3, né, caminhando paralelamente, 3 matérias diferentes. Finalizada a matéria, teve um contato com a teoria, vai ficar na resolução de questões e na leitura de comentários para poder evoluir. É assim que funciona para você tentar acertar cada vez mais questões. Não vai conseguir saber tudo de TI. Tem que acertar questões, é isso que interessa. Beleza? E essa dica de dividir em diferentes matérias é importante porque são muitas aulas, como você está vendo aqui. Então, se você for da primeira até a última aula, 38ª aula, para considerar que a matéria finalizou, a primeira aula vai ficar lá para trás, você vai ficar muito tempo sem revisá-la. Então, você tem banco de dados, etc, etc. Divide mais ou menos por esses macro assuntos. Você vai ter 4 matérias de TI desse jeito, se eu não me engano. Tá? A segunda maior matéria que a gente tem, eu vou ignorar os direitos, contabilidade geral e contabilidade de custos. Juntas, mais ou menos 32 aulas. É muita coisa, mas não são novidades para você. Vê se tem alguns CPCs novos aqui que você precisa pegar que nunca estudou ainda. Coloca essa matéria com uma carga horária razoável, porque ela vale muitos pontos. E dá trabalho para treinar, né, para fazer questões. Então vai ter que ter uma carga horária mais elevada no seu ciclo, no seu dia a dia. Os 3 direitos você pode dividir em 3 matérias diferentes, se for pegar os 3. E aí é o seguinte, se você não estudou esses direitos, para você pegar as teorias deles agora, vai tomar muito tempo. A gente está botando aqui, vai ser em média praticamente 12 aulas para cada um, e são algumas das matérias menos importantes nessa prova, não vale muito a pena. Você pode, se tiver, ou se for meu aluno, utilizar a análise estatística para aprender pelo menos 1/3 dos assuntos de cada um deles. Então, em vez de 12 aulas cada, seriam mais ou menos 4 aulas cada, já fica mais tranquilo. E aí você aprende esse terço inicial, que é responsável geralmente por 80% das questões, para você ter uma noção e conseguir ir fazer a prova e ganhar alguns pontos aí dessas matérias, tá? Outra possibilidade para essas matérias é estudo reverso. É você ir direto para a resolução de questões para ir aprendendo conforme erra questões. Aí você vai pegar direito civil, primeiro assunto, faz umas 10 questões, umas 15 questões, corrige, vê o que errou
Errou essas aqui? Lê o comentário que explica. Se o comentário não for suficiente, volta na teoria pontualmente e lê sobre aquilo ali que você errou. Próximo assunto, mesma coisa. Faz 15 questões, corrige, foca no que você errou. O que acontece com o estudo reverso? Na primeira passada, dói. Você vai ter 30% de acerto, 40% de acerto. A primeira passada é ruim. Só que ao errar questões, você está aprendendo. Então essa primeira passada é um aprendizado. Na segunda passada, você já viu coisas novas porque você leu comentários e voltou na teoria de vez em quando. Então a segunda passada tende a ser um pouquinho melhor em percentual de acertos. A terceira passada, mais ainda. A quarta passada, mais ainda. Então o ideal é que você passe por todos os assuntos várias vezes. Faz ali entre 10 e 15 questões por assunto. Tenta girar essa matéria, essas matérias pelo menos 3 vezes daqui até o dia da prova. Se programa para isso e vê se vale a pena, né? Se você resolver estudar metade dos assuntos, né, os assuntos mais cobrados ali, a metade de cima dessa lista, aí você se programa para ver esses assuntos 3 vezes. Os outros você abandona, por exemplo. São grandes também, infelizmente. Direito administrativo sempre é grande, direito constitucional também. Não é hora de você gastar muito tempo com essas matérias. Uma carga horária normal, tá? Porque realmente não vale a pena. Você pode fazer poucas questões por assunto aqui só para dar uma reativada na sua memória, mas são matérias em que neste estágio você já deveria estar ali praticamente focado nas suas dificuldades, fazendo o seu caderno de erros ou flashcards, porque você já estudou, já revisou, está só preocupado com decorebas e com pontos difíceis dessas matérias. E esse aqui é o estágio no qual você deveria chegar em todas as matérias, tá? Matéria lida, totalmente revisada, quem sabe múltiplas vezes, e você está gastando tempo mais com a releitura do caderno de erros ou o uso de flashcards para pegar as decorebas, para pegar os pontos de dificuldade. É nisso que você tem que chegar em todas as matérias. Lida, super revisada, foco nas dificuldades. Esse é o objetivo, essa é a meta para todas elas. Se isso não for possível nessa prova do Mato Grosso, fica com esse aprendizado e tenta se antecipar para estar já nesse nível em todas as matérias para a sua próxima prova, a prova que vier depois do Mato Grosso. Tá? E não se desespera não, mesmo não chegando nesse nível agora, você ainda tem chance de aprovação. Ok? Direito tributário, você está careca de saber. Não precisa de uma carga horária tão elevada assim, mesmo tendo uma pontuação alta, porque não é uma matéria especialmente difícil, você já está careca de saber. Legislação tributária estadual, talvez você tenha que dar uma carga horária maior agora, porque tem coisas que você ainda não estudou, né? Você está pegando coisas do Mato Grosso agora. E a auditoria é grandinha, é dificinha e vale uma boa quantidade de pontos, não dá para deixá-la de lado, não dá para vacilar. Vê como é que está o seu percentual de acerto geral nela. Se tiver muito bom, ok, gasta menos tempo, mas dificilmente alguém está com percentual de acertos muito bom em auditoria, então você vai ter que gastar um tempozinho normal nela. Matérias de menor carga horária, menor do que o normal, então, dentre essas aqui de conhecimentos específicos. Cada um dos 3 direitos, constitucional e administrativo, talvez direito tributário. Você vai ter uma carga horária um pouquinho menor do que o normal. Matérias com uma carga horária maior do que o normal. TI, talvez contabilidade geral. Num primeiro momento, legislação tributária estadual, para você avançar na teoria. Finalizou a matéria, só revisão, carga horária um pouco menor. E a auditoria vai depender do seu estágio também. Talvez seja uma carga horária normal, não seja maior do que o normal. Tá? Como eu falei em português, aqui em cima, resolução de questões. Essas matérias de exatas, uma carga horáriazinha menor. Eu pulei economia. Eu esqueci de falar de economia. Esqueci. Economia é difícil. A gente está vendo aqui que são 12 aulas. Não está especialmente grande, mas ela é difícil. Só que ela vale uma boa quantidade de pontos. Então você vai ter que tentar aprender essa porcaria. Usa videoaula se precisar. Isso vale para TI também, usa videoaula se precisar. E como que você faz para estudar com videoaula sem perder muito tempo? Primeira coisa, videoaula acelerada. 1.25 a velocidade ou 1.5. Sempre.
Então você já consegue economizar um bom tempo aí assistindo a aula. Depois, você não vai ler o PDF. Ou você vê videoaula ou você lê o PDF. Então, nesse caso, você vai assistir videoaula e você vai direto para as questões. Assiste a videoaula da próxima aula e vai para as questões. Trata as questões como exercícios de fixação. Se você já é meu aluno, se você já for meu aluno, você utiliza a minha revisão de 4 grupos, aquele esquema de prática espaçada e prática intercalada que a gente faz. Isso vai ser especialmente útil para economias, especialmente se você estudá-la por videoaula. Você vai fazer um pouco das questões agora, daquela aula, um pouco das questões daquela aula depois, mais um pouco depois, mais um pouco depois. A cada passada naquele assunto, você vai memorizando melhor, vai entendendo melhor algumas coisas. Mas o seu objetivo primário é avançar nessa matéria, aprender o que der para aprender, tentar chegar até o final dela. Quando você finaliza a economia, você tem uma visão mais global, uma visão mais... Enfim, uma visão global da matéria que te permite entender melhor as partes. Então, não fica preso na primeira aula de economia e só vai sair dela depois que entender tudo. Avança, segue adiante, vai aprendendo o possível, vai revisando com atenção via questões, mas finalizando a matéria, você vai ver que as aulas iniciais vão fazer mais sentido. Tá? A matéria é toda interligada, assim, tem muita coisa ali que precisa mudar um pouquinho a sua forma de pensar para você entender. Então só depois que você pega uma experiência nessa matéria que você consegue entender os assuntos isoladamente de uma forma melhor. Beleza? Espero que essas dicas tenham te ajudado, é muita coisa, talvez você tenha que assistir esse vídeo de novo, anotar algumas coisas para pegar essas recomendações. Se você for meu aluno do coaching, eu vou fazer o seu planejamento, a gente já está em contato por e-mail. Se você for do acelerador de estudos, a gente tem live quarta-feira, beleza? Exclusiva dos alunos do acelerador, do coaching e da comunidade. E é isso. Em abril agora eu abro vagas para o coaching, vai ser um prazer te ajudar se você quiser e puder. Se não, eu espero que esse vídeo já tenha te ajudado. Desejo bons estudos e boa sorte na prova. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.